Bom dia, amigos! Mais uma reflexão. Nós estamos aí no 45º dia de reflexão do nosso livro. Onde estão minhas lamparinas? Bem-vindo, Aloísio! Bom dia! Gente, estudo do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, por Emmanuel. Estamos aí no nosso 45º dia, vamos falar sobre esquecimento e reencarnação. E hoje nós teremos uma convidada super especial. Então chamem todos os seus amigos, compartilhem, entrem aí nesse aviãozinho e já compartilha com o pessoal para eles irem nos acompanhando. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Enquanto o pessoal vai chegando, pessoal, deixa eu ir chamando mais pessoas aqui para acompanhar com a gente. Vamos esperar a nossa amiga também entrar. Bem-vinda, Bárbara. Como vocês estão chegando? Comentem aí para mim. Hoje eu vim com essa camiseta, pessoal, em homenagem a essa pessoa que vai estar aqui com a gente, que é uma super mulher. Acompanho o trabalho dela, admiro o trabalho dela. Liliane. Bom dia, Melina. Bom dia, Isa. Hoje nós vamos falar aí sobre esquecimento e reencarnação. E essa pessoa que estará aqui com a gente, ela é professora, evangelizadora, trabalhadora de centro espírita. E ela vai compartilhar um pouquinho aqui da nossa reflexão. Vamos esperar então ela entrar. Aí vocês que estão chegando, gente, estamos no nosso 45º dia de reflexão. Olha como passa rápido, né? Quem imaginou, hein, Aloísio? Lá do momento que você fez o convite aí para o desafio, foi me desafiando. E agora a gente já está no 45º dia e nós chegaremos nos 91, hein, para terminar o livro. O que vocês acham? Quero todos vocês aí com a gente. Olha aí, nossa amiga já entrou, deixa eu colocar ela aqui. Acho que a gente está mandando uma o convite e a solicitação, Lili. Acho que agora vai. Estou aceitando o seu convite. Bom Olá, dia! Tudo bom bem? dia! Como vocês estão? Estamos bem. Olha aqui quem está aqui do meu lado para te assistir. Só dá para Oi, ver. meu amor, bom Olha dia! aqui. Só tava vendo as costinhas. Ele está aqui bem no cantinho. Fica aqui do E meu lado, Lili. concentrado, né? Opa, ele está estudando junto com a gente. Coisa boa, é igual os meus também. Só que os meus ficam ali de fora me olhando pela porta de vidro ali. Eu lá observando a mãe. Eli, primeiro eu queria agradecer essa disponibilidade de você estar aqui com a gente. Eu sei a correria que você está aí. Eu estava comentando aqui com o pessoal a admiração que eu tenho do seu trabalho como professora, evangelizadora. Menina, correria que está nessa época de quarentena, né? Esse período não tá sendo nada fácil, gente, mas tudo é aprendizado, né? É a gente abstrair desses momentos aí difíceis, principalmente os pontos positivos, né? Que a gente vai levar aí pro resto da vida. E fácil não é, mas a gente vai levando. É isso aí, vamos Mas embora. estamos aí. Para Jesus, a gente sempre tem que achar um tempo. Esse é o Exato. propósito, né? E aí quando a gente vê as coisas vão se encaminhando também, né? Vai melhorando o Com certeza. Não, se nosso Deus cenário. quiser, isso aí já, daqui a um tempo já acaba. Já chega de Exato. Covid, chega de quarentena. Ai, meu Deus. Então vamos lá, vamos começar então a nossa reflexão. Só para já coloquei aqui o título, né, que é esquecimento e reencarnação. E é um tema muito curioso, né, Lili? Porque o pessoal fica, mas por que a gente esquece? Por que a gente não teria oportunidade aí de relembrar, né, nossas vidas anteriores? Será que eu posso fazer Seria mais regressão? fácil, né? Se eu lembrasse. Exato. Será Então, que seria mesmo ou não? todo mundo tem muita curiosidade a respeito desse tema. E aqui, Emmanuel faz uma reflexão na reunião pública do dia 22/6/59, lá na questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 392.
Uhum. Eu vou começar lendo, Lili, a gente vai pausando e aí a gente vai fazendo a reflexão em cima do texto, tá bom? Claro, da forma que você achar melhor. Beleza. Então, aqui, ó, examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. Surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início e o túmulo que lhe demarca a cessação, é justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recurso e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da força elétrica. É preciso atender ao problema de carga e condução. Eu vou parar aqui, que já tem bastante coisa para a gente falar, né? Com certeza. Olha só, eu gostei muito dessa parte que ele fala sobre a aplicação da força elétrica e me fez pensar, né, quando ele fala aqui do problema da carga e da condução. Então, me deu a sensação de que toda vez que a gente faz esse esquecimento, né, das vidas anteriores, nos dá uma energia nova, né? E aí ele fala aqui da carga e da condução. Eu pensei muito no qual é a carga que nós estamos carregando, né? Ela é maior ou ela é menor? E como é que a gente vai conduzir, dado toda essa bagagem, todo esse histórico? Se eu tivesse a visão disso, como seria difícil muitas vezes eu ter essa energia nova para recomeçar. Então, muitas vezes esse esquecimento aí temporário dessas vivências anteriores é para dar essa energia nova e para, de alguma forma, facilitar essa nossa condução nessa nova existência, né? Com certeza. Aqui nada mais, nada menos, Emmanuel fala muito bonito, né, gente? Mas nada mais, nada menos, ele está explicando aqui para a gente, entre linhas, desse plano reencarnatório que nós temos, nós trazemos conosco, né? E aí agora, como a gente vai conduzir isso nessa vida, né? Aí que parte da gente, né? Nós temos aí o livre-arbítrio, mas isso aí já está ali impregnado, né? Na gente, né? No nosso perispírito, né? Nas nossas informações. Então, agora, como trilhar esse novo caminho? Esse véu do esquecimento, ele é necessário, né? A todos nós. Imaginemos se nós lembrássemos de todas as vivências que nós já tivemos. Desde os primórdios, né? Que nós sabemos aí que a gente vem aí de... né? Vamos viajar muito não, mas todos nós já fomos aí uma coisinha bem minúscula, às vezes sem significado para muitos, né? Hoje em dia, por exemplo, eu falo questão dos minerais, né? Então, ali tudo vai acontecendo, esse processo evolutivo, né? Mas é o que eu explico, já seria um outro momento, né, Monique? A gente não pode nem aprofundar muito, que o tempo é curto. Mas esse véu do esquecimento também, né, nesses 7 primeiros anos de vida, não vou nem falar isso um pouco agora, que lá na frente ele vai citar um pouquinho, é extremamente necessário. Pensa se a gente lembrasse quem nos fez algum mal, né? Então, você não iria resgatar aquele débito nunca, gente. Porque o ser humano, as nossas falhas ainda são muito grandes, né, Monique? Eu fico imaginando essas pessoas que fazem, né, regressão, e aí eu conheço algumas pessoas que já fizeram, né, Lili, tiveram oportunidade, ou foi disponibilizada a espiritualidade de alguma forma, trouxe, né, esse resgate de vidas anteriores. O quão difícil é conseguir entender tudo isso, né, e é interessante que você vê pessoas que começam a gerar um certo conflito a respeito dessas outras encarnações, e como é que meu psicológico fica sabendo que eu fiz tudo aquilo com alguém, né? E outras pessoas começam, de alguma forma, a ter uma vaidade gigantesca, né? De, eu fui um druida, eu fui uma rainha, né? Eu fui o imperador. E aí, como isso sobe, ego, né, a cabeça? Exato, exatamente. Então, assim, imagina se a gente pudesse saber tudo. Sai do trono, mas a coroa não sai da cabeça. É que a gente tem que tomar cuidado, né? Com a vaidade, né? Com essa questão do egoísmo. O perdão, ele já não é fácil, gente, aqui dessa vida, só imagina, né? Então, assim, é algo que a gente tem que trabalhar, sim. Eu até, acho que no ano de 2016, fiz uma consulta com uma psiquiatra espírita. E aí ela me explicando, né, sobre como ela começou, ela se tornou espírita depois do processo já dela de formação e de trabalho. E ela deixou de fazer regressões. Então, assim, tem essa parte, lógico, da ciência, né, que tem toda a explicação, mas ela falou assim, Liliane, eu, enquanto espírita, eu não posso continuar com essa parte, sabe? Então, assim, achei bacana esse questionamento que ela se fez
esse entendimento, essa compreensão, porque ela vive disso, né? Ela ganha disso, né? Então, pensa, você deixar parte do seu trabalho, também não é só isso que compõe a rotina dela, mas sabendo da importância e do peso que aquilo ali vai gerar nas pessoas. Então, a gente tem que ter uma parcela de culpa aí em vários aspectos, né? Em várias coisas. Às vezes até um conselho mal dado, né? Vamos dizer assim, você vai ter ali uma parcela de culpa sobre aquela futura ação da pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até nisso, gente. Ah, não, vou te dar um conselho. Aí as mães a gente costumam falar, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. É, Mas brincadeiras à parte é mais ou menos nesse sentido, porque tudo que nós falamos, que nós emanamos aí para o universo, para os nossos irmãos, para as pessoas, né? A gente tem que tomar esse certo cuidado, porque a gente não sabe como que a pessoa vai administrar aquilo ali, né? Então, às vezes ela está preparada para receber aquela informação, ou às vezes ela não está. Então, quando a pessoa se depara com esse pretérito, né? Com esse passado, é muito tenso isso. Então, às vezes, ela pode administrar bem, igual a questão das constelações, né? Que são muito parecidas. São, assim, situações, eu tenho amigas que fazem, que acham muito bacana, que se resolvem, né? Nossa, Liliana, eu tinha esse problema e eu fiz a constelação e resolvi, né? Mas será que resolveu mesmo? Será que lá na frente não vai ter aquela chaminha ali que está precisando só de uma lenha para acender de novo? Então, a gente tem que, sim, o processo da reforma íntima é extremamente necessário, mas a gente tem que compreender e as coisas vão caminhando passo a passo. Então, tudo é um processo, né? é verdade. Eu tô lendo aqui os comentários, a Isa colocou aqui, né? Todo mundo quer ser rei e rainha, né? E depois ela comenta, eu Justamente. interessante, né? Aí ela colocou assim, que ela acha que ela foi pedinte na vida anterior. Aí cada um se enxerga de uma forma, né? Mas Com é certeza. interessante isso que você trouxe, né? De a gente já tem tanta dificuldade de resolver nossas questões atuais, né? Então a gente procura Sim. essas terapias, constelação, faço, né? Vou no psicólogo, vou no terapeuta. E nós estamos aqui em estudo constante, né? A gente se cobra muito também, né? De nossa, eu estudo tudo isso, a gente fala tanto sobre determinados assuntos, a gente precisa vivenciar eles no dia a dia, a gente já se cobra demais. Imagina se a gente tivesse essa visão, né, do que a gente fez no passado. Como seria difícil, né? Como a gente iria se culpar muito mais, ia ser muito mais difícil perdoar, né? Tem gente que fala assim, ah, não, eu tiraria de letra, né? Mas a gente tem que pensar, não é só na gente. Nós seríamos egoístas de querer somente para nós, né? Esse véu aberto, né? Vamos dizer assim, esse descortinamento aí desse véu. A gente utiliza muito dessa nomenclatura, né? Dentro do movimento espírita. Mas, e o próximo? Será que ele estaria preparado para saber de todas as suas angústias, de tudo aquilo que ele fez, né? Então, a gente não tem nem noção dos casos, né? Vamos dizer assim, que acontecem dentro de uma reencarnação. E, principalmente, a gente tem que lembrar da questão, eu falo muito dos inimigos, né? Aqui um momento de provas e expiações, né? De resgate mesmo. Então, a gente tem que lembrar que esse momento que a gente está vindo aqui, principalmente dentro do seio familiar, são os nossos inimigos que estão reencarnados ali. Para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente perdoar e principalmente amar, que é o principal legado de Jesus, né? Então, essa é a função da reencarnação. É a gente amar a todos sem distinção. E a gente resgatar as nossas dívidas, os nossos débitos, né? É Sem verdade. julgamentos. Imagina se você descobre que alguém da sua família que você ama muito, né, você prejudicou em uma outra encarnação. Imagina como fica a nossa cabeça, né, nessa situação toda. Sim. Vamos lá, e ele comenta assim: incentando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, uma vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor das hipóteses, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida ao sono, relativamente profundo, enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, há prostração psíquica nos primeiros 7 anos da tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se reaviva a experiência terrestre. Acho que aqui entra um pouco no que você falou, né? E aqui, Monique, é importante a gente ressaltar que
Eu acho tão bonitinho ele passando lá atrás. Menina, ele não para, ele tá no agito, porque de manhã é a agitação dele. Eu ia falar, ele super pegou minha atenção, mas não tem nada não, já lembrei de novo. Vai lá. O que acontece? Não sei se vocês já, né, ouviram falar, vamos falar das questões sem levar para o lado espírita, né? Que até os 7 anos a criança está em formação de caráter, né? A psicologia, Freud né? Freud isso, explica da tudo. psicologia, Freud nos explica isso muito bem. E aí, levando para o lado espiritual, nós temos aí diversos casos e estudos científicos, né, associados com, né, a nossa doutrina espírita, em relatos de crianças, né, que até essa idade estão mais do lado de lá do que do lado de cá, né? Então, por que será que isso acontece, né? É porque eles ainda estão com essa informação ainda adormecida. Mas, dependendo de cada ser, né? Porque cada ser é único, tem essa informaçãozinha vazada, vamos dizer assim, e aonde eles, né, trazem relatos de vivências anteriores, e aí relatos com muitos detalhes, né? Eu tinha um aluno que hoje ele já está um homem, né, por sinal, mas que ele falava muito que ele é de uma guerra, né, e ele tinha uma fissura por aviões de caça. Então, ele desenhava com perfeição esses aviões, ele relatava algumas coisas, né, para a gente durante a sala. Ele, não, professora, porque a senhora sabia? Ele não falava que ele já viveu, mas ele queria trazer essa informação para a gente. A senhora sabia que lá na década de tal, tal... Então, como que essa criança, né, na Tem época tudo ele isso, tinha né? Esse 5 anos, conhecimento. 5 anos, né, foi quando eu dei aula para ele. Tinha essa bagagem de informações, de detalhes, como uma criança de 5 anos, dom, será que existe realmente essa questão do dom, né? A gente pode tentar aprofundar isso mais posteriormente, mas a gente tem que lembrar que esse véu, né, essa hipnose, igual o Emmanuel nos traz aqui, ela é necessária para que a gente adormeça isso aí e venha, né? Porque senão seria muito sofrido, gente. A reencarnação, depois vocês assistam lá no YouTube, A Morte de Dimas. É um vídeo excelente do pessoal da TV Mundial de Espiritismo, né? Então, que relata muito bem isso, o quanto é sofrido esse processo aí. Pensa, você tá lá enquanto espírito, você regredir, né, de uma certa forma para virar um feto novamente, e ali o seu espírito, né, ser implantado. Então, é todo um processo, gente. Olha o tanto que é rico e é lindo, né, essa fase aí da reencarnação. Então, E eu acho maravilhoso, né? Porque, assim, além dessa questão de auxiliar o próprio espírito, auxilia os pais nesse momento também, que era daquele período ali dos 7 anos, que os pais conseguem, de alguma forma, ir colocando, né, alguns preceitos básicos, éticos, morais nessa criança, para justamente já ir implantando aquela sementinha, né? Para no momento que esse espírito, depois dos 7 anos, começa a aparecer as suas primeiras tendências, as suas imperfeições, ela já tem ali algum conceito, né? Algum conhecimento que os pais conseguiram passar já nesse período, né? sim, sim. E eu ia... Pode comentar, pode ler. Ela tá falando aí que ela tem essa informação, né, consigo, né, de alguma coisa que já aconteceu no passado, e aí na hora que ela se depara com as partes envolvidas, ela sente aquela coisa ruim, né? Olha aí. Aí entra naquela questão da afinidade, né? Que a gente acha, por que será que eu dou mais certo com uma pessoa e com outra não? É justamente por isso, né? É Ângela, não sei se é Ângela ou se é Angel. É Angel, acho que é Angel, né? AFP, É justamente por isso, Angel. É o resgate. Então, essa parte dolorosa que você está sentindo, é aí que você tem que trabalhar, sim. É fácil de jeito nenhum. Igual a gente falar aqui, você tem que perdoar, você tem que amar o próximo. Para a gente falar em uma live, estudar e reaplicar é uma coisa. Agora, você vivenciar na prática é totalmente diferente. Então, por isso que o espírita, ele é essa constante, né? É uma balança. A gente tem que aí tentar equilibrar aquilo que a gente transmite e aquilo que a gente vive, né? Exato. Então, vivenciar aquilo que a gente estuda. Esse é o processo, esse é o caminho. Ângela, ela respondeu aqui. E aí, esses dias mesmo, Lili, a gente não fala que nada é coincidência, né? Mas esses dias mesmo eu estava pesquisando a respeito disso, né? De crianças que recordam de encarnações anteriores, e eu fiz um post também contando algumas histórias, né? E a gente se surpreende com a quantidade realmente de histórias de crianças que se lembram, né? Que se recordam com exatidão
de encarnações anteriores, que levam os pais até determinado lugar que já viveu, né? É impressionante isso. Tem vários livros, depois eu posso até mandar fotinha para você. Eu tenho um Por ali favor. para você repostar para o pessoal, que é muito bacana isso aí. A Melina colocou aqui, daí é bom lembrar de não acho que é cometer, né? Isso, aborto, porque a reencarnação é uma oportunidade do espírito evoluir. E interessante também, peraí, gente, que o Feijão tá puxando aqui o tapete e tô andando com a câmera. Porque ele tá querendo brincar logo de manhã, ele tá demais, gente. Então, é interessante a gente lembrar também que muitos espíritos, né, com essa questão do aborto que a Melina trouxe, tem muitos espíritos que acabam desistindo também dessa oportunidade de reencarnar, né? E a gente, quando fala do aborto espontâneo, é um pouco disso, né? Muitas vezes esse espírito tá ali com aquela dificuldade de aceitar esse novo momento, né? Muitas vezes as mães ficam, mas por que aconteceu isso, né? Eu queria tanto. Mas muitas vezes não é o momento desse espírito. Ele teve ali a oportunidade, mas desistiu ali naquele momento, né? Então, até para a gente apaziguar e tranquilizar muitas vezes essas mães que acabam perdendo esse bebezinho, né? Dentro durante a gestação. Enquanto né? é a parte da desistência do espírito, não é bom, né? Mas Sim. é menos ruim. Agora, quando é o aborto, né, provocado, né, ocasionado, aí sim a gente considera que é uma das piores assim situações. Não no fato da gente querer, assim, por exemplo, a pessoa que já cometeu, por exemplo, um aborto, né? Deus é perfeito, ele nos perdoa a qualquer momento, mas a gente tem que ter essa noção que a gente vai em um determinado momento, seja nessa vida ou não, né? Tentar quitar esse débito, né? Exato. Então a gente tem que... É a lei da causa e efeito, né? Então, assim, mas eu considero o aborto uma das piores situações, né? Dentro disso tudo, desse estudo. Porque além de você tirar a possibilidade da pessoa resgatar, né? Você pode aí somar mais um irmãozinho obsessor depois. Exatamente. Né? Porque o espírito realmente ele fica revoltado, gente. Ele tá ali, às vezes, né, se disponibilizando, tentando te amar, porque às vezes era um inimigo, às vezes não, né? Mas, e aí, naquele momento ali, você impede dele vir, né? Então, aí gera uma série de situações e a gente tem que muito bem lembrar da Melina aí, viu? E um ponto importante em cima disso, até para a gente não deixar, eu sei que não é o foco, né, da reflexão, mas para a gente não deixar de falar também, Lili, muitas mães se arrependem depois, né, desse ato. Então, não achar que por ter feito isso, né, que não tem, vai ficar com aquele sentimento de culpa, né? Muitas vezes a gente pode, durante essa encarnação mesmo, fazer diferença para alguém. Então, adota uma criança, né? Vai visitar alguém que precisa, uma criança que muitas vezes precisa, e você pode dar e fazer oportunidade, né? Ter a oportunidade de fazer a diferença para uma criança, muitas vezes que não seja nossa, mas que precisa, né? De ajuda, de auxílio. Então, é tentar de alguma forma... Não só no fato de você ter abortado e querer, às vezes, adotar. Você pode, né? Gente, é caridade. Fazer a caridade, independente do que for. Não só da questão material, né, mas de outros fatores também, que a gente já falou, a Monique já falou muito disso aqui no canal dela, né, eu também falo isso lá no meu. Então, a caridade, fora da caridade não há salvação, e é através dela que a gente vai quitando os nossos débitos. Agora, o que a gente não pode deixar é, por exemplo, não, eu cometi um aborto, aí você vai ficar martírio, lógico, aí entra na questão do processo, do sofrimento também, né, Monique, a gente fica naquele luto também, né, a pessoa que cometeu. Então, é tentar... Não, beleza, dá a volta por cima e tenta resgatar um pouco dessa dívida ainda aqui. Né? Deixar tudo somar para depois, não, gente, porque senão a dívida vai só aumentando. Exatamente. Bora lá. E aí, ó, temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecer enormes alterações dos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas às sequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. E como todo esse tempo é ocupado em prover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência,
como alguém que foge longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. E isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou, a se lhe regravarem no ser em forma de tendências inatas, e reencontrando as pessoas e as circunstâncias, as simpatias e as aversões, as vantagens e as dificuldades com as quais se achem afinizado ou comprometido. Olha só. E quantos pais pensam, nossa, meu filho, né, agora que está chegando na adolescência, está tão revoltado, né, começa a ter determinadas ações, né, e a gente não consegue compreender. Na verdade, é esse espírito, né, voltando à tona com as suas imperfeições, trazendo ali aquelas questões que ele ainda precisa trabalhar, né, Lili? Eu não lembro se foi um vídeo ou se eu já li algo sobre, ou se o meu marido, porque eu e meu marido a gente conversa muito nesses momentos, assim, discutirei durante o processo. Mas Chico falou assim, perguntaram para ele, né, por que o senhor tem tanto medo da morte, toma tantos remédios, né? Ele falou assim, eu não tenho medo da morte, mas o que eu puder fazer para cuidar desse corpo, para eu viver aqui mais tempo, eu vou fazer, porque minhas dívidas são muitas. Então Olha eu tenho só. que resgatar. Olha, se Chico tinha muitas dívidas, né? Pensa. Então eu tenho que viver aqui para eu resgatar o máximo possível. Ou seja, né? É aquilo que nós estávamos abordando anteriormente, né? Então ele tinha essa necessidade, todos nós temos, de tentar sanar isso aí, gente, fazer a caridade para a gente poder evoluindo, né? Fazer essa reforma íntima diária, né? Fugindo aí das nossas más inclinações, que é uma, assim, gente, é um momento cruel de todo ser humano, né? A gente se depara com essas informações que nós já vivemos e às vezes isso é acentuado em determinado momento, em determinada situação que você está, né? Conheceu uma pessoa nova e aí ela só aumentou aquela tendência, às vezes, que você tinha, né, de cometer algo ou não. Então, a gente fica nesse processo aí o tempo todo. Eu falo que o espírito, ele fica parecendo aquela bolinha do ping-pong, né? A gente fica, né, até que a gente consegue se restabelecer e tentar ir trilhando o caminho. E É a bem isso mesmo. adolescência nada mais é do que isso que você disse mesmo, Nick, que é uma outra faixa etária que eu trabalho também, né, no turno matutino. À tarde eu trabalho com os pequenininhos e de manhã eu trabalho com os adolescentes. Gente, e o quão rico que é isso, né? A gente poder vivenciar essas duas fases da vida, principalmente dentro de uma escola, que eu falo que é ali que eles são eles mesmos. Porque dentro de casa, ele é o filho da mãe dele e do pai dele. Lá fora, na vida, na escola, no trabalho, ele é o espírito, ele é a pessoa. Porque é aquela sensação de que ninguém está olhando, né? E aí é onde ele se revela, se demonstra, né? É onde que a gente reconhece as pessoas, né, que são boas e ruins, vamos dizer assim. Então, dentro da escola é onde que eu vejo, né? Falo muito da escola porque é o meio que eu trabalho, gente. Então, assim, é onde que eles mostram mesmo ali essas inclinações, né? Seja ali, às vezes, para alguma situação boa ou ruim. E onde que entra a família, o professor, os amigos, né? Que tenham, né, boas intenções. É justamente nessa correção. Chico ainda dizia que a pior fase para o espírito é a infância. Por quê? Porque aquele espírito, ele está ali adormecido, que é o que Emmanuel fala o tempo todo aqui para a gente, dessa hipnose terapêutica, né? Tá adormecida aquela sensação ali. E aí, gente, tem alguém mandando em você. Tem um adulto mandando e falando o que você deve e o que você não deve fazer. Você já viram aquela criança que ela é cheia de querer? Então ela quer fazer isso. Não vou fazer isso. E cruza os bracinhos. Gente, é um espírito velho. É um espírito antiguíssimo. E pensa, a gente tá tendo ali que domar, né? Aquele serzinho que já é, às Desafiador, né? vezes, muito mais velho que a gente. Às vezes tem muito mais vivência que a gente. Mas aí a função dos pais, dos professores, né? E dos educadores, que eu falo que todo ser humano é educador, que vai educar determinada pessoa em determinada fase da vida, é orientar e instruir sempre nos melhores caminhos, né?
Então, é esse processo. É onde que eu falei lá no começo, da questão do que a gente fala para a pessoa, né? Dessa carga que a gente vai ter, né? Como que essa pessoa vai administrar essa informação que ela recebeu, como que ela vai levar, né? Se você plantou uma sementinha para colher lá na frente um bom fruto, bacana. Agora, se você plantou outra coisa, aí a culpa, né? E o efeito não vai só lá para ele, não. Vem para a gente também. Às vezes, nossa, mas eu nunca fiz nada, né? Nossa, eu sou uma pessoa boa nessa vida. Mas e lá atrás, né? Então, aí a gente tem Verdade. que... É interessante que muitas vezes os pais falam, ah, mas meu filho é muito revoltado comigo, o que que acontece? Que eu falo, e ele não consegue absorver tudo que eu trago, né? E eu acho interessante porque tem uma passagem no Evangelho que fala a respeito disso, né? Que se você tiver feito todo o esforço mínimo necessário ali para poder, máximo necessário, não é nem mínimo, é o máximo necessário para poder conduzir esse ser que foi lhe dado em confiança, né? Para o melhor caminho, fique com a consciência tranquila, né? Quem sabe numa próxima oportunidade você não tem oportunidade de novo de vir com esse espírito e ele começar a te ouvir mais, né? Porque muitas vezes a gente fala, acredita que também esse adolescente não tá ouvindo, mas na maioria das vezes tá assim. E ele vai lembrar lá na frente, né? Então, se você fizer a sua melhor parte, né? Fazer o melhor que você pode, já é um grande passo, né, Lili? Verdade, minha amiga. E aí ele completa, né? Transfigurou-se então a rebalta, mas a peça contínua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas quando no quadro de trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Achei Interessante isso, interessante quando né? ele falou aqui da ribalta. A ribalta, não sei se vocês sabem, gente, é aquela luz que reflete No no palco, né? rosto, né, dos atores, né, do palco. É aquela parte ali da frente mesmo. Então, vamos imaginar aí nesse teatro da vida, né? Então, é onde que a gente vai estrelar, né, esse momento. Então, essas informações que a gente vai aí, vamos dizer assim, né, a gente vai lembrando mesmo, né? Aos pouquinhos, é para que a gente possa aí o que a gente descobriu aí com essa informação levar adiante. Quando eu me tornei, né, porque eu falava que era espírita aí desde os 17, né? Mas quando eu me tornei espírita realmente, que é esse processo de aceitação, esse processo de estudo, esse processo de prática, né? Eu falei assim, gente, quanto tempo eu perdi? Meu Deus, por que que eu não comecei antes? Né? Mas às vezes o antes não era a hora. Às vezes não, né? Exato. Certamente, né? O antes não era o momento. Então eu precisava vivenciar, errar, cair, levantar, cair de novo, até eu chegar nessa fase em que eu comecei realmente a entender o espiritismo, né? Então é assim a peça da vida, né? Então a gente precisa passar por todos esses processos, né? Desde a infância, adolescência, né? A fase adulta, a velhice. Tem gente que vai despertar aí por esse lado, né? De entender essas concepções lá na velhice. Que seja, não tem problema. Não existe o tempo perdido, lógico que a gente sempre vai lembrar. Eu acho que imagina ainda quando a gente desencarnar, né? A gente vai chegar do lado de lá e falar, meu Deus. Devia ter feito muito mais, né? Mas assim, o que a gente puder, gente, tentar, né? Aprender, sempre estudar, gente. Estudar e praticar, sabe? É uma coisa que tem que caminhar junto. Não é só o estudo, também não é só a prática, sabe? Porque o conhecimento é algo que ninguém te tira. É aquilo que a gente sempre fala, né? E seja o estudo em alguma coisa, seja com a Bíblia, seja né, com o Evangelho, em qualquer religião, né? Porque em determinado momento, às vezes, por exemplo, a gente costuma muito falar assim, ah, não, vamos lá, vou conhecer o Espiritismo, vai te explicar. Mas às vezes aquela pessoa, aquele ser, ela tá precisando daquela religião ali, nessa encarnação, né? Que é ali que ela vai aprender, é ali que ela vai aceitar. Porque as pessoas ainda são muito rebeldes, né? E a gente tem essas rebeldias em diversos segmentos religiosos, né? Então, às vezes, é aquela religião, é aquela configuração, aquela didática que vai dominar o espírito ali para ele poder ser doutrinado.
E é aquele negócio, quando você falou assim, ah, eu tive o meu tempo certo, né? E a cada um a seu momento, né? Muitas vezes a gente quer Uhum, forçar a pessoa a conhecer o espiritismo agora e não é o momento dela, né? E às uhum. vezes a gente acaba querendo forçar, ela começa a entender um pouco a respeito do espiritismo ou se força a conhecer, e a gente tira todos aqueles valores que ela tinha, né? E aí ela acaba ficando sem chão também. Então a gente tem que ter muito cuidado com a gente querer impor o nosso conhecimento, né, as coisas que a gente acredita para o outro, que muitas vezes está tão feliz, por que que eu vou mexer com ele agora, né? Eu achei Uhum. interessante quando ele trouxe a questão da moldura social e doméstica, porque também me fez lembrar o quanto nós somos, né, no ambiente social, aquela mesma pessoa que nós somos dentro do nosso ambiente familiar, como a gente muda, né? A gente veste um personagem quando a gente está fora de casa e como a gente é o que nós somos mesmo dentro de casa, né? E o quanto a gente deveria fazer diferente, tentar ser um pouco melhor dentro de casa, né? Aproveitar esse momento que nós estamos com a nossa família, com essas pessoas que vieram no nosso seio familiar, justamente para a gente resgatar muitas coisas, né? Do passado, aí do pretérito, e muitas coisas que a gente precisa trabalhar nós mesmos, né? E tentar ser um pouco melhor também dentro do ambiente familiar, né? Verdade, com certeza. É a gente tentar ser a mesma pessoa, né, gente, o tempo todo. É igual eu falei para Exato. vocês, que o aluno, ele demonstra quem ele é ali, na hora que ele tá ali na sala de aula, né, com a gente. Eu falo de novo, né, gente, eu gosto muito de citar porque é algo que realmente eu amo fazer, né. Eu amo lecionar, eu amo estar ali com os meninos, né. Para mim é sempre menino, tá, gente? É sempre criança. Pode estar lá caducando, mas se me Tem chamou de jeito. tia no supermercado e tiver cheio de barba, eu me derreto, não tem jeito. Ai, que delícia. Mas é justamente isso mesmo, a gente tentar ser a mesma pessoa, acho que esse é o aprendizado, né, em todos os lugares, né? É isso. E igual quando eu citei a questão por exemplo, da infância, né? Eu acho muito interessante essa fala de Chico, né? Eu vou procurar saber a referência certinho, porque eu gosto de citar a Sim. referência. Mas agora eu só me recordo. Quando ele fala dessa questão, né, da gente estar ali recebendo essas ordens. Eu era uma criança muito cheia de quereres, né? Assim, eu sou filha única, né? Não tenho irmãos. Então, mas não era mimada, era paparicada, mas não era aquela criança mimada. Mas assim, vai chegando uma fase que a gente começa a responder os pais, né? E graças a Deus que a minha mãe é muito brava. Porque pensa, se ela não fosse a braveza, né? A braveza que ela fosse, deixasse a Lilianezinha lá, né? Tomar as rédeas lá do negócio, o negócio ia para o outro lado, né? Exato. Então a gente tem sim, a gente tem, por exemplo, eu mereço a mãe que eu tenho, eu mereço o pai que eu tenho, eu mereço as pessoas que eu tenho. Por quê? Porque aquilo ali eu pedi antes lá, lembra que Emmanuel nos citou nessa questão lá do plano reencarnatório? Eu pedi para estar onde eu estou. E eu achei Todos nós interessante, pedimos. você falando dessa passagem do Chico, me veio uma passagem do Chico, não sei se é a mesma, hein, Lili? Pode ser que Ah, seja, que ele fala exatamente vai. no programa Pinga Fogo. Ele fala a respeito dessa questão da adolescência, né? De que muitos pais chegam nesse momento da adolescência e falam, agora ele tem a opção de escolher, né? Agora ele já tá grandinho, deixa ele escolher. E aí ele relembra, com orientação de Emmanuel, né? Que o adolescente ainda não tem essa possibilidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Então os pais têm que estar ali sim firmes, porque senão o que vai acontecer? Eles vão para o mundo das drogas, né? Eles vão para o alcoolismo, né? Então, se a gente não tiver ali, né, naquela fase da adolescência presente, acompanhando, sabendo, né, o que ele está fazendo e de alguma forma ajudando, inclusive, a formar opinião e dizer o que é certo e o que é errado, eles vão se desviar desse caminho reto, né? Monique, eu vou só fechar com a fala da minha mãe. Ela fala assim, Bora. menina, se eu precisar te bater com 40 anos, eu vou te bater. A minha também Então, fala isso. gente, pai e mãe educa a gente até o resto da vida, não, sabe? Não, para mim, é uma fala que eu corrijo muito, sabe? Com os paizinhos e as mãezinhas que vão na escola. Ah, não, mas eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Sabe? Você tem Opa! que saber. Você tem que saber, né? Porque, gente, como assim? A gente não pode ficar terceirizando as responsabilidades, não. A gente tem que ter e assumir aquilo que a gente propôs, né? Se o filho veio ou não porque a gente quis, naquela famosa fala, né? Ele tá ali. Então a gente precisa criar, a gente precisa educar, a gente precisa mostrar aquilo que é certo, né?
Se às vezes também o pai, né, tem aquela inclinação para o lado ruim, às vezes veio o filho para corrigir o pai, que tem muito caso assim. Também, Então, também. tudo é um círculo de aprendizagem, né? Então, tudo faz parte desse processo. De novo, nós estamos aí nesse palco da vida para aprender, para cair, para levantar, mas o importante é que a gente reconheça, né, esses erros, tente não cometê-los novamente, né? E resgatar, gente. E o resgate eu não vejo outra situação a não ser na caridade, né? A gente aproveitar aí esses momentos que a gente tem, todas as oportunidades da vida, o quanto a gente puder ajudar, ainda é pouco, né? E, mais uma vez, reforço, não só o lado material, mas às vezes uma escuta, uma mensagem, um bom dia, uma boa tarde, às vezes a gente, né? Ah, nossa, fulaninho só manda mensagem de bom dia. Gente, responde. Nem que seja um oizinho, uma figurinha. Hoje em dia a gente tem tantas figurinhas aí que falam por nós, né? Mas só esse fato da atenção que você dá ao próximo já é um pontinho que a gente está debitando aí na nossa dívida. E às vezes esse bom dia é um pedido de ajuda, né? De resgate, quer conversar, quer desabafar, quer trazer alguma questão, né? Então a gente tem que estar ali pronto para ouvir. Lili, menina, que gostoso esse bate-papo, tô amando. Eu queria muito agradecer você e deixar aí também aberto para você fazer suas considerações finais. Eu tenho certeza que a gente vai fazer ainda muita coisa junto. Eu estava falando aqui um pouquinho antes de você entrar, o quanto eu admiro o seu trabalho, né? Eu vim aqui com Mulher Maravilha, não vai dar para ver, deixa eu ver aqui. Mulher Maravilha para você. Porque eu sou realmente fã e assim, que você continue com esse trabalho maravilhoso que você faz, que a gente está sempre acompanhando, apesar de a gente muitas vezes não ter tempo de parar para mandar amiga, tá maravilhoso, vai, continua, segue em frente. A gente está sempre te acompanhando aí, te desejando muita força para continuar esse trabalho maravilhoso que você faz, viu? Oh, minha amiga, obrigada. Agradeço aí a todos vocês. A Monique, eu falo assim, gente, é uma irmãzinha querida que eu reencontrei aí nesse processo, né? Uma grande amiga. Digo mesmo, tá? Às vezes, assim, a gente some um pouquinho, né? A gente estava mais presente aí na página, né? Uma professora espírita logo nesse início, mas eu dei uma afastadinha por conta da demanda, né? E outras questões, mas a gente vai retomando aos pouquinhos. Contem sempre comigo, sabe? Se alguém quiser ir adicionar, chamar no inbox, a gente conversa. Às vezes não respondo assim bem na hora, mas sempre que eu vejo, eu respondo todas as mensagens. Acho muito importante esse feedback. Essa troca, né? Isso, e essa troca, né? Eu acho que é bem isso mesmo. E é isso, gratidão somente, a oportunidade, a sua amizade, né? A esse pessoal querido aí que tirou parte da manhã para estar conosco, né? Aprendendo um pouquinho, que nós aprendemos sempre muito também, né? Junto com vocês, e quando a gente se depara com o estudar, né? Então a gente vai relembrando algumas coisas, aprendendo outras novas, e é bem isso o processo mesmo. Exato. Gente, beijo grande. As minhas lamparinas que também estão aí. Obrigada, Lili, por você estar aqui com a gente. Eu queria só dar um recadinho final. Hoje eu tenho uma live com a Raquel, lá do Cantinho da Alma, às 8 horas. Então, espero vocês. Lili, você está super convidada também para estar aí com a gente. Claro. E até mais. Até a próxima, amiga. Beijos. Até mais, bom trabalho beijo, aí. gente. Até mais. Tchau, tchau.